E cronograma. É exigido de vocês, eu tenho certeza, na disciplina Metodologia do Trabalho Científico, um cronograma, né, de execução da monografia de vocês, e já passa por aqui. E, por fim, a avaliação. Essa avaliação é muito importante. Muito bem. Como hoje não vou cansar vocês, nós vamos dividir em 2 encontros esse conteúdo, e ele é muito importante. Eu o julgo muito importante para nós, né? Vocês vão ensinar, vocês vão estar à frente de um público, seja uma classe, seja a igreja, seja uma determinada faixa etária, seja em outros locais onde vocês vão palestrar, onde vocês vão ministrar, vão ensinar, isso aqui será uma ferramenta muito útil. Então, essas noções vão ajudar vocês. Então, passos fundamentais para a execução de uma aula planejada. Podem me interromper, viu? E eu vou pedindo a ajuda de vocês aí na medida que a gente caminha. O plano de aula, o que é e sua importância na prática de ensino. Então, vamos lá. Estou vendo aqui o Guilherme Rousseff. Está aí, Guilherme? Firme e forte ou não? Firme. Então, beleza, Guilherme. Ô, Guilherme, faça a gentileza para nós, dentro daquela nossa praxe aí. Leia para nós, por gentileza. Que... Trabalhar com educação. Isso. Trabalhar com educação é trabalhar com uma enorme responsabilidade. Trabalhar com o ensino para a vida eterna, portanto, com o ensino cristão, confere uma responsabilidade ainda mais ampliada. Afinal de contas, estamos ensinando e preparando cidadãos para o reino de Deus. O educador, professor cristão, independente do assunto que irá tratar, é responsável pelo conteúdo que irá ensinar ao aluno e muitas vezes o guiará por todo o processo de aprendizado. É por isso que o plano de aula é tão importante. Então, para a gente ir introduzindo, eu enfatizo aqui com vocês a importância, a responsabilidade, né, a seriedade, aquilo que nós ensinamos, sobretudo o ensino cristão, que é a nossa prática principal. E como o Rousseff leu, nós estamos preparando, né, educando cidadãos para o reino dos céus. E aí, a nossa responsabilidade, que já é grande em ensinar, é ampliada. Você não pode ser omisso, né, displicente, imprudente na questão do ensino. Quando você for para a sua igreja, para o seu povo, seu público, e que você é o principal ensinador ali, por via de regra, salvo exceções, você precisa, sem dúvida nenhuma, ter a noção da responsabilidade que você tem. Então, não é ensinar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é ensinar sem critério. Não, você precisa de critérios, precisa de responsabilidade, né, para com esse ensino. Só me dá um tempo que eu tenho alguém aqui que está dividindo o espaço comigo aqui. Vocês devem estar ouvindo ele latindo aí. Vem cá. Ah, rapazinho. Você está querendo me atrapalhar? É o Guilherme que está latindo? Acho que não. Então, retornando. Já mandei ele brincar no outro lugar. Então, vamos lá. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisinha sobre essa questão?
Professor, Pode tio falar. Guilherme. Como Comênios falava, né, da questão de não ensinar assim o método, que se não se torna é uma das razões, né, que torna o ensino enfadonho, é quando é feito sem método, sem sem prestar atenção, né, para o nível da pessoa, sem se Isso. adequar, né? E tipo, se isso deve ser feito no ensino normal, né, digamos, de matérias normais, Uhum. quanto mais para o ensino cristão, né? Perfeito. Que pode tornar as pessoas cada vez mais, afastar, né, cada vez as pessoas mais de teologia, tipo teologia sistemática, teologia bíblica, ou questões, né, da Bíblia, que se não for feito de uma maneira adequada, pode tornar as pessoas, pode acabar afastando, né, as pessoas. Perfeito. Pode desinteressá-las, né? Exatamente. Muito bem colocado. E no ensino secular já se exige, você colocou bem, no ensino secular se exige um preparo prévio, um domínio relativo do conteúdo a ser ministrado, as técnicas didáticas pedagógicas, estratégias para que o conteúdo torne-se interessante, né? A maneira de expô-lo, a maneira de abordá-lo e de levá-lo ao aprendiz, ao aluno, tudo isso você colocou muito bem, é que vai fazer com que ele se interesse, que ele tenha aquela motivação para aprender aquele conteúdo. Muito bom, é isso aí. Então vamos caminhando um pouquinho, ó. Então vamos lá. Aí agora, o Éder Teixeira, o Éder, meu irmão, leia para nós esse aí, por gentileza. Ok, ok. Passos fundamentais para a execução de uma aula planejada. O plano de aula é um documento no qual o educador, professor, ao planejar o que será ensinado, registra qual o tema da aula, qual o objetivo dela, a metodologia que será utilizada, como irá avaliar o aprendizado dos alunos, as referências bibliográficas e muitas outras informações. Esse documento pode ser o diferencial entre uma boa aula e uma aula ruim, entre uma aula eficaz e uma aula pouco eficaz. Afinal, quanto mais planejamento, melhor a chance de você alcançar o objetivo proposto com a aula, certo? É aí que esse documento será muito útil. Joia. E aí, Éder, o que você gostaria de comentar do seu ponto de vista? Que acha Eu que é interessante? acho o plano de aula é algo essencial, né? Se você for para uma aula assim, sem esse esquema, né? Sem algo planejado, essa aula pode te levar para outros lugares e você perder o foco da aula. Uhum, Então, se você não ter não somente o tema, o objetivo que você quer entregar, porque senão muitas vezes alguns alunos, algumas perguntas nos desviam do que a gente quer falar. Então, com o plano de aula, a gente consegue retornar no objetivo que a gente traçou. Senão, a gente começa indo a qualquer vento, né? E muito bem. aí a aula fica totalmente perdida. Você usou uma expressão correta. O plano de aula é exatamente para te dar a segurança de você, em sendo instrumento de Deus no ensino, no caso, o ensino cristão, ou em qualquer outra instituição que você esteja ali ensinando, ele é segurança para você, como você colocou muito bem, para você não perder o fio da meada. E mesmo que as perguntas elas não estejam diretamente ligadas ao conteúdo, mas elas, por inferência, estão, de alguma maneira, entrelaçadas com o conteúdo, você pode até aventurar ir lá para responder, mas você tem a segurança de retornar ao seu foco, ao seu objetivo. Por isso, o plano de aula é importante, como você o colocou muito bem. O improviso, veja bem,
Você cita aí na sua fala. O improviso, ele faz parte, viu? Por incrível que possa parecer, mas não o improviso é deliberado. Ninguém delibera improvisos. Não deve ser deliberados improvisos, mas pode acontecer a necessidade de um improviso, vai muito do ambiente, vai muito do público-alvo, vai muito do momento, e o improviso, ele é uma exceção ao planejamento. Ele é uma exceção à regra. A regra é planejar, para você ter segurança. O improviso, às vezes, acontece. Você não planejou brincar, fazer uma piadinha saudável naquele momento de aula, o que às vezes é muito salutar, para quebrar o gelo, quebrar, às vezes, a tensão do ambiente, mas você pode utilizá-lo como improviso, é nesse sentido, sem nenhum prejuízo do que foi planejado. Muito bem, Éder. Se ninguém mais quiser falar, pode falar. Nós temos um conteúdo muito tranquilo agora, nessa primeira aula. Terminaremos um pouquinho mais cedo, para vocês tomarem um café com mais tranquilidade, né? Aquela frutinha que você preparou, não deu para comer, você vai lá comer, né, Nivaldo? Brincadeira. O Aldemir não comeu o mamãozinho de hoje, ó. Lá tempo. Tô brincando, viu, gente? Então, vamos lá. Mamãozinho com aveia, né, professor? Mamão com aveia. O Nivaldo come mamão com aveia todo dia. O Jefferson é um cara apreciador de frutas. Vamos lá. Continuando aqui. Qual a importância de um plano de aula? Vamos responder essa pergunta. Vamos tentar responder. Ô Jefferson, você que é um camarada expert no assunto aí, nos ajude. Do seu ponto de vista, qual seria a importância de um plano de aula? Mesmo que a gente não tenha passado ainda todo o conteúdo, mas já dá para a gente trabalhar. É importante para você gerar, como, por exemplo, o Guilherme mesmo falou, motivação nos alunos. Você apresentar um quadro geral, você apresentar a matéria e fazer com que esse conteúdo seduza o aluno e motive para que ele possa ir com você, embarcar com você nessa, né? Se você entra numa aula sem apresentar algo que traga a motivação, o interesse do aluno para que ele queira compreender, para que ele queira aprender, você já mata a aula no começo, né? Não tem uma... É isso. Concordo plenamente. Vocês viram que alguns fundamentos, né, foi citado pelo nosso colega Comênios. Comênios já trata disso, né, e tratou disso há centenas de anos atrás. Então, ótimo, é isso aí. Comênios se preocupou muito com essa questão de motivar o aluno, né, para o conteúdo proposto, e o Jefferson fala nisso. Tudo bem, o plano de aula, ele, entre outras coisas, entre outras utilidades, essa é uma, né, trazer o aluno para o cerne, né, vamos lá, da aula. Então, vou pedir para o Valdemir ler para nós. Se tiverem em condições boas aí, Valdemir. Bem, vamos lá. Uma ótima coisa para se ter em mente é que o plano de aula não serve apenas ao aluno, mas também é muito útil ao educador-professor. Além de ser extremamente importante na hora de guiar o aprendizado dos alunos, o ato de elaborar este plano leva o professor à reflexão e à pesquisa também. Estar preparado é sempre a melhor forma de evitar problemas. E é exatamente assim que o professor fica o mais preparado possível. Ou seja, se a aula é o momento de aprendizagem do aluno, a elaboração do plano de aula pode ser considerado o momento de aprendizagem do educador-professor. Para quem deseja dar aulas online,
O plano funcionaria como um roteiro, garantindo que o professor irá manter o foco no que é realmente relevante para a aula. Aí que legal. Ô, Rodemir, pode fazer as suas considerações. Serão sempre importantes para nós. No que você acha que é interessante. Como o senhor já falou antes, né, professor? Deixa eu só tirar uma mensagem que apareceu aqui. Aí. É aquela questão do aprender e ensinar. O plano de aula, ele vai gerar no educador, aí, no professor, essa transmissão de ensino, mas também ele vai aprender. Uma coisa é isso, né? No plano de aula ele vai ter esse aprendizado. E a outra coisa é o foco, o destino, onde que ele quer chegar. Porque acredito que, como o Éder falou, né, esse direcionamento não vai ser naquele ato, no ato do ensinar ali, que ele vai chegar no final pensando e chegando no destino. Mas no plano de aula, o que eu quero transmitir e onde nós vamos chegar, para não se perder no caminho e não terminar. Vamos pensar assim, venceu lá os 50 minutos de aula e ele falou assim, puxa, eu devia ter falado, era isso, mas acabou só na próxima, e talvez a próxima é um outro assunto, um outro tópico. Aí já vai quebrando, né? Já vai quebrando aquela sequência e há perdas nisso que você levantou, muito bom. Quando você fala aí o roteiro, né, para que você tenha um caminho seguro, tanto para você quanto para os alunos que estão aprendendo ali com o conteúdo que você está transmitindo. Então, o plano de aula, como o Odemir colocou muito bem, o plano de aula, queridos, ele é para nós a nosso preparo. Se o que nós vamos passar para o aluno é o conteúdo desse plano de aula, para nós ele já é o aprendizado. Nós aprendemos quando preparamos o plano de aula. Você domina o conteúdo desse plano de aula, porque ele vai estar presente ali. E você vai evitar muitos problemas, porque se você mantém o foco naquele conteúdo e as perguntas são feitas dentro daquele conteúdo, fora algumas exceções, como eu já disse antes, que podem ser perguntas que não estão diretamente ligadas ao conteúdo, mas por inferência estão, você não se perde. E você não deixa o aluno também com aquela lacuna, né, com aquela impressão de que a sua resposta não foi legal, né? Então, você evita isso. Então, nós já vamos aí entendendo a importância de um plano de aula. Quando você chegar na igreja, tiver um tempinho, você pode pesquisar, né? Pesquisa é fundamental para nós que vamos ensinar, para você ensinar o melhor que você puder para a glória de Deus, então, e para o bem do povo de Deus, não jogue fora isso. Guarde esse conteúdo, pesquise e tente planejar suas aulas na igreja, na escola dominical ou em qualquer situação na igreja em que você vai ensinar. Que a gente vai estar sempre ensinando, né? De alguma maneira. Então, vamos caminhando. O Robson Ferreira. Robson, você poderia fazer a gentileza? Poderia sim, professor. Opa. Elaborar um planejamento com objetivos claros é a melhor maneira de obter diagnósticos sobre os seus métodos de ensino. Afinal, se o objetivo não estiver sendo alcançado, você pode parar, reavaliar os métodos, tentar entender o que está dando errado e criar um novo plano de aula. Mas não se preocupe, apesar de muita responsabilidade, o plano de aulas não é um documento complicado de se fazer. Confira passo a passo o que é preciso para se escrever um ótimo plano e dar ótimas aulas. Então, Robson, você está com a palavra. Se você, do seu ponto de vista aí, com toda liberdade, quiser comentar. Então, aqui o material está colocando que esse plano de aula ele não precisa necessariamente ser algo
muito complexo, né? Ele pode simplesmente conter ali pontos para que facilite o preparo da aula, do conteúdo, para que você possa também estar avaliando se os objetivos estão sendo alcançados, e isso traz, de certa forma, uma tranquilidade, né, para você poder expor ali o conteúdo. Então, eu vejo que nesse aspecto, né, eu entendo a importância, até na minha, vamos pensar assim, às vezes eu me sinto inseguro, né, no transmitir, não sei, até por personalidade, e esse planejamento prévio, ele facilita bastante para dar essa tranquilidade, uma confiança maior, né? Porque se você está ali de uma forma organizada e você tem um passo a passo, um cronograma, então isso te traz uma maior tranquilidade e de repente até uma segurança maior para você tá transmitindo o conteúdo, avaliando, né, se isso realmente está alcançando ali o objetivo ou não. Perfeito, perfeito, Robson. Você falou na sua fala, eu destaco aqui uma frase, né? Você cita até, isso é muito importante, a sua própria personalidade, às vezes, né? Você cita assim, um pouco, de novo, mais um aqui, só um minutinho. Robson, você é muito fofo. Segue aí, Robson. Fazer igual o rapaz lá da história do Silas, lá, que chegava em casa. Chuta o cachorro. Então, como o Robson estava dizendo, uma frase dele, né? Às vezes você tem uma coisa que é perfeitamente corrigível, né? Quando nós estamos diante do público, é o caso, né? Então é o seguinte, isso é corrigível. Com o tempo também isso acaba por se perder, mas a importância da frase que eu estou destacando é que o plano de aula tem esse objetivo de nos dar segurança naquilo que estamos transmitindo, que foi a fala do Robson. Então, isso aí. Vamos caminhar um pouquinho. Esse é um dos principais objetivos de você planejar sua aula. Então, como fazer um plano de aula passo a passo? Eu vou trabalhar nós vamos trabalhar com tranquilidade essa questão. Então, nós vamos começando, nós já vimos a importância dele, pelos comentários de vocês também. Agora nós vamos ver como que a gente vai confeccionar cada ponto, né? Então, vamos lá. Ô, Michel, por gentileza, leia para nós aí. Ok, professor. Antes de começar a, de fato, escrever o plano de aula, é importante refletir sobre algumas questões. Primeiro, você deve ter muito claro quem é meu público, quem é meu aluno, diagnóstico da realidade e contextualização do conteúdo a ser ministrado, e o que eles pretendem aprender, precisam aprender, e como podem aprender melhor com as minhas aulas. Pense em quais habilidades eles podem desenvolver e como eu me proponho ajudá-los com isso. Basicamente, é se perguntar quem é meu público e pensar no que ele deseja e no que ele precisa para chegar no objetivo proposto. Com certeza, entender o seu público irá te ajudar, e muito com os próximos passos. A palavra, Michel, pode tecer comentários que você queira. É interessante essa questão do público, porque o mesmo objetivos para diferentes públicos podem
podem exigir da gente que a gente faça coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se eu quero ensinar sobre o amor de Deus para uma criança, vai ser totalmente diferente para eu explicar isso para um adolescente, para eu explicar isso para um adulto. Então, o público vai determinar que tipo de linguagem, que tipo de metodologia, que tipo de exemplo ou de ilustração eu devo utilizar numa aula. Então, isso molda muito um plano de aula. Molda, Perfeito. inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante é o tempo dedicado a falar sobre isso. Porque o público, a atenção de um público muda muito, né? Um público infantil, ele tem uma atenção mais rápida, um público de adulto consegue até manter uma atenção maior, e assim, isso muda muito a forma de como eu vou executar um plano de aula. Muito bem. Você usou alguns termos interessantes e que estão dentro da realidade, né? Por exemplo, a metodologia que eu vou utilizar para determinado público pode não ser a mesma para o outro público, e normalmente não é. Você coloca isso bem. Diagnosticar a realidade e contextualizar as necessidades do público-alvo é um fator preponderante para que você atinja com significado, né, com satisfatório, com um resultado satisfatório aquilo que você está ensinando. E você fala nisso aí. Muito importante. Na nossa caminhada, né, creio que no nosso próximo encontro nós terminaremos, mas aí nós vamos passo a passo, nós vamos caminhando devagar, e está aí que você precisa ter em mente quem é o meu público, né? Quem são meus alunos, diagnosticar a realidade deles. E quando nós falamos de diagnosticar a realidade do nosso público, nossos alunos, isso vai de encontro às necessidades deles. Pode ser um exemplo assim meio raso, mas ele serve didaticamente para a gente entender. Vamos colocar que você identifica na sua igreja, no seu povo, onde você está ministrando, né, como pastor, como ensinador, que o povo não está orando. O povo tem deficiência em oração. Aí você vai preparar um plano, talvez até um programa de curso planejado, com aulas planejadas, bíblicas, sobre o tema da oração. Então você já está nesse processo diagnosticando uma necessidade e, ao mesmo tempo, você está direcionando para esse público o conteúdo onde esse público vai entender. Aí eu estou colocando algumas questões aqui que não são necessariamente as suas, é só uma hipótese. Eles vão entender a importância da oração na vida cristã. Eles vão entender a importância da oração para o crescimento individual, para o crescimento como corpo de Cristo, para o alimento espiritual da nossa alma. Enfim, você chegou, diagnosticou a realidade, viu a necessidade, sabe qual é o público-alvo e você aplica um programa de curso onde orar é fundamental para a vida cristã. Só para vocês terem uma ideia, né? E aí você sabe que o leque aí é enorme. O leque se abre de possibilidades para que você possa aplicar.
Mas o que é fundamental é entender quem é o público, quem é o seu aluno e quais as necessidades que eles têm. O que você, como vai dizendo aí, ó, o que eles pretendem aprender, mas mais do que isso ainda, o que eles precisam aprender. E aí você, como um bom professor, educador, ensinante, como eles podem aprender melhor? Falando de oração, como eles aprenderiam melhor a importância e a prática da oração diária, da devocional pessoal, da comunhão com Deus através da oração. Aí é o como. Aí você vai saber tudo isso diagnosticando a realidade, vendo a necessidade, sabendo quem são seus alunos, o contexto onde eles estão inseridos. Você pode pensar assim, mas para ensinar a orar precisa de tudo isso? Mas não é tudo isso. É simples, é você conhecer a sua ovelha e levá-la à comunhão com Deus. E a oração é um dos caminhos, é um dentre os caminhos. Então vamos lá. Nosso irmão Leandro. Leandro, poderia nos fazer a gentileza de ler para a gente? Sim, senhor. Depois, é bom pensar nas seguintes perguntas. Qual é a minha intenção com essas aulas? O que eu pretendo ensinar? Qual é o meu objetivo? Ou seja, o que eu quero alcançar ao final da aula? Com isso, você sempre mantém em mente o que quer e o trabalho, o que quer e o trabalho da elaboração do plano fica muito mais fácil. Além disso, tente sempre pensar que a elaboração de um bom plano de aula vem da prática e, com o tempo, você irá conseguir aprimorar os seus. Eu não sei se encaixa aqui, professor, mas talvez eu possa pegar o mesmo princípio num sermão. O que eu desejo ao pregar um sermão? Qual é a minha intenção? Muito jóia. É deixar Cristo transparecer a sua doçura, a sua beleza, a sua santidade, o seu amor. E aí, eu estou fazendo isso ou eu estou simplesmente trabalhando termos que não é conhecido da igreja, palavras que a igreja não conhece, eu estou simplesmente demonstrando ali a minha intelectualidade, o meu conhecimento, a minha erudição. Então, eu não estou cumprindo o objetivo do meu sermão ou da minha aula, eu estou sendo falho. Perfeito, gostei da sua... Você coloca um paralelo com o sermão, é isso aí, porque a gente, infelizmente, está online, mas eu sempre levei para as turmas anteriores essa questão mesmo, que você planeja também o seu sermão. Você precisa ter objetivos no seu sermão, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do crescimento espiritual do seu público, onde você quer chegar, o que você quer alcançar no final de um sermão. Aplica-se perfeitamente. Não há nenhum problema, nenhum drama. A sua colocação é importante. E, da mesma maneira, uma aula de escola dominical ou uma aula para um grupo da igreja que você está treinando, preparando para isso ou para aquilo, né? Para um determinado fim, também, qual é o objetivo? E o que você pretende alcançar com esse sermão, com essa aula? Muito bem colocado, Leandro. E é isso mesmo, né? E com o tempo, você pode até se contorcer no princípio, se você não está habituado. Mas com o tempo você aprende a planejar e você depois não abrirá a mão mais do planejamento. Pode confiar no que eu estou dizendo. Você aprende a planejar e a hora que você habituar, você não abre mão mais. É uma ferramenta que vai estar sempre com você. Porque, como diz aí, ó, um bom plano de aula ele vem da prática. E com o tempo, você vai conseguir aprimorar os seus planos.
Então, não tem drama. Você seguindo ali, né? Não precisa ser uma coisa religiosa, porque vai muito também da sua personalidade, vai muito também de você mesmo, né? Isso aí entra, querendo ou não, nem sempre nós temos o controle disso, vai entrar. Mas, seguindo ali os passos, você vai habituar a planejar suas aulas, você vai habituar a colocar planejamento no sentido de que qual o objetivo, o que eu quero alcançar ao final do meu sermão, como que eu quero que o pessoal entenda onde eu quero chegar. Isso é fundamental, para que, como disse o Leandro, não ficar uma coisa aleatória, não ficar apenas uma apresentação de mim mesmo para o meu público, para a igreja, entendeu? Aliás, eu não estou ali para apresentar a mim mesmo, né? Até porque isso é uma contradição bíblica. Eu estou ali para apresentar o Cristo, meu Salvador, para a igreja. Então, você precisa objetivar, você precisa realmente ter um objetivo muito específico ao final do seu sermão, ao final da sua aula. Gostei, muito joia. É isso mesmo. Vamos ver se a gente caminha mais uns minutos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Passos fundamentais e necessários na elaboração de todo plano de aula. Então, todo plano de aula, ele não pode abrir mão desses passos, né? Próxima aula. Acabou muito cedo? Senão, tem um sermão. Tá ótimo, senhor. Tem Não, tá sermão ótimo. de 1h30. No conteúdo programático, está previsto que vocês deverão fazer uma avaliação que aborde tudo. Não vou fazê-la. Não vou fazê-la porque eu repensei. Isso não é didático. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu só quero que vocês não faltem aos encontros. Então, eu vou pegar as avaliações todas que vocês fizeram, vou fazer uma pequena mudança que eu creio que vai favorecer vocês. Eu vou fazer... Só um minuto que eu te atendo. Estou terminando a aula. Eu vou pegar, provavelmente, vocês farão comigo uma última avaliação desse conteúdo, ok? E vocês terão o restante dele depois disponibilizado. O Michel já tem essa primeira parte, ele vai disponibilizar, depois ele vai disponibilizar a outra que virá. E vocês farão uma última avaliação desse conteúdo. Aí eu vou juntar todas as avaliações de vocês e vou fazer uma média ponderada para eu atribuir a nota, ok? Vocês entenderam, né? Então não tem drama para ninguém. Fica tranquilo. Então não vou dar aquela avaliação final que embarcaria todo o conteúdo. Não vou dar. Não vou ministrar. Pode falar. Professor, a gente vai ter acesso à nota das avaliações anteriores? Vão, todas elas. Separadas? Sim, antes da gente fazer as próximas, para a gente saber se a gente precisa se dedicar mais, para saber como a gente está. Eu vou te dar vou te dar um diagnóstico da turma toda. Aí vocês ficam tranquilos. Até agora, eu estou na terceira avaliação de vocês. São 5, né? Uhum. Até agora? Sim. Então, até a terceira, vocês estão todos bem. Eu estou considerando eu estou colocando assim alguns critérios, mas vocês estão bem. Então, se eu não conseguir passar todas individuais, vocês terão uma ideia muito precisa da média ponderada. Tipo assim, ó, o Valdemir, ele tirou, vamos considerar hipoteticamente, só para vocês entenderem. Vão ser no total, então, 6 avaliações com essa última. Aí o Valdemir conseguiu tirar 6. Vamos colocar que ele tirou 9 em todas. 6 vezes 9...
54? Sim, 54. Ok. Os 54 dele, pontos que ele conseguiu, eu vou ter que dividir por 6. Quanto que dá? 9. 9. É a nota dele. Entenderam? É hipótese. De repente ele tirou 10 em tudo, vai com 10. Mas eu estou só dizendo que vocês estão bem até agora, terceira avaliação. E como eu estou com muito trabalho, às vezes fica difícil devolver para vocês rapidamente. Eu posso até devolver depois, vocês ainda têm mais um ano aí no seminário, né? Eu posso mandar para vocês pelo e-mail mesmo. Pode ser assim? Ou Pode. vocês fiquem à vontade. Pode sim, professor. professor. Para mim, Sim. esse 9 aí já tá bom, viu? O meu aí não precisa. Então vamos fechar. Mas aqui, fiquem tranquilos, não há, até porque a diferença de nota de vocês vai ser entre ali, no máximo 1 ponto de diferença de um para o outro. 1 ponto. 1 ponto cheio, né? É meio ponto, porque a turma está assim, vamos de modo geral, ela está homogênea, pelo menos comigo, né? Eu não sei quanto a outras disciplinas, não é da minha alçada, mas na minha a turma está homogênea, as respostas estão coerentes, e não tem como não ser também, porque a minha preocupação com vocês não é aprovar vocês e dar nota, isso é ponto passivo. Minha preocupação é que vocês peguem alguma coisa, e para pegar alguma coisa, vocês têm que ter tranquilidade, sobretudo. Né? Você tem que ter tranquilidade e responsabilidade. E eu acho que você tem, não tenho dúvida disso. Vocês alunos, porque se você não tiver isso, você está desqualificado para o Ministério. Então, na minha opinião, meu modo de pensar, pode até ter quem pense o contrário de mim, claro, vai haver sempre, mas é que vocês têm que ter tranquilidade para tentar assimilar o melhor desse conteúdo, o que é útil para vocês, para que vocês levem. Não adianta nada eu ficar aqui com essa tensão de provinha e nota somente e não ter participado minimamente da sua formação. Isso é frustrante. Por isso que eu não precisam ficar preocupados, não. A hora que vocês tiverem a lista de notas, e eu passarei para vocês, no mesmo dia que eu estiver passando para a secretaria, eu passo para vocês primeiro. Né? Eu passo para o Michel, ele distribui. Vocês vão ver que foi coisa tranquila. Não precisa preocupar, não. E vocês estão indo bem, viu? Até a terceira... alguma coisinha ali que sai fora... mas isso é normal, mas até a terceira avaliação está tudo tranquilo. Beleza, então? Beleza. Então, show de bola. Beleza, professor, fechou. Vamos fechar. Eu vou tomar um cafezinho agora, vocês são meus convidados. E olha, cara, é café especial, viu, Nisoldo? Colhido na altitude da serra. Mais puro não tem jeito.